Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Essa aula de número 6, nós iremos falar sobre a equação fundamental da reta, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui no plano cartesiano uma reta R, onde eu conheço um ponto dessa reta, que é o ponto P, de coordenadas xp e yp, e essa reta ela determina com o eixo das abscissas um ângulo alfa. Vou considerar então que eu conheço o coeficiente angular dessa reta, né, que é a tangente desse ângulo, a tangente do ângulo alfa. Então vou considerar essa informação aqui conhecida. E como eu conheço aqui um ponto dessa reta, eu tenho duas informações conhecidas dessa reta. Eu conheço o seu coeficiente angular e conheço um ponto por onde esta reta passa. Com essas duas informações, eu quero encontrar uma equação para essa reta. Como é que nós devemos proceder? Primeira coisa que eu vou fazer é escolher aqui um ponto qualquer da reta, que vai ser um ponto genérico. Eu não vou conhecer as suas coordenadas. Então, esse ponto ele vai ter coordenadas genéricas x e y. Ele vai ser um ponto que representa todos os pontos dessa reta. Então, ele tem coordenadas x e y genéricas. Como é que eu vou proceder aqui para encontrar a equação dessa reta, sabendo um ponto, que é o ponto P, de coordenadas xp e yp, conhecendo o coeficiente angular da reta, né, que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu tenho aqui o prolongamento paralelo a x e aqui paralelo a y, formando um ângulo de 90 graus. Né? Aqui nós temos um triângulo do tipo retângulo. Veja que essa daqui é a projeção desse ponto sobre o eixo x, obviamente ela é paralela a y. E aqui seria um complemento desse segmento de reta aqui, que obviamente é paralelo a x, formando aqui um ângulo de 90 graus, porque x e y formam entre si um ângulo de 90 graus. Evidentemente, esse ângulo aqui também vai ser o alfa, né? Vai ser o mesmo ângulo, uma vez que esse lado aqui é correspondente a, né, pertence à mesma reta, ok? E como isso aqui é paralelo a x, obviamente eles vão formar o mesmo ângulo. Então observe que aqui é um triângulo do tipo retângulo e eu tenho que esse cateto aqui, pessoal, vai ser exatamente essa distância, que é y menos yp. Então, y menos yp. E observe que esse cateto aqui vai ser exatamente x menos xp. Okay? E como é que eu determino o coeficiente angular? Nós sabemos que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular vai ser o quê? Como é que a gente determina a tangente de um ângulo? Cateto oposto, que no caso aqui vai ser y menos yp, sobre o cateto adjacente, que no caso aqui vai ser x menos xp. Então, eu tenho aqui que o m é igual a y menos yp sobre x menos xp. Evidentemente, eu já conheço esse valor aqui, né? Considero que eu conheço esse valor, é um dado que já é para eu ter conhecimento, e conheço também um ponto dessa reta que é o de coordenada xp e yp. Fazendo aqui meios igual a extremos, eu vou ter aqui que y menos yp vai ser igual a m que multiplica x menos xp, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho x menos xp. Essa equação aqui, pessoal, é a equação fundamental da reta, que a gente conhece como a equação da reta que passa por um ponto P e tem coeficiente angular m. Né? Essa é a equação fundamental da reta. E ela permite que a gente encontre a equação de uma reta dadas duas informações. Quais são elas? O coeficiente angular, então eu preciso conhecer esse cara aqui, o m, e um ponto, né, que essa reta passa, que é no caso aqui é o ponto P de coordenadas xp e yp. Então eu substituo aqui essas informações e vou encontrar a equação da reta. Vamos para alguns exemplos para tornar isso mais claro. Então o que é que eu tenho aqui? Dê a equação geral da reta que passa pelo ponto P de coordenadas 2 e menos 5 e tem coeficiente angular menos 4/5.
Vamos aqui para algumas informações. O que é a equação geral da reta? A equação geral da reta, pessoal, ela tem esse formato aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então, essa é a forma conhecida como equação geral da reta, ok? Equação geral da reta. Então, nós queremos escrever a nossa reta neste formato aqui. Para isso, vamos usar a fórmula que a gente viu anteriormente. Então, quais são as informações que eu tenho aqui? Eu tenho o ponto P, né, de coordenadas 2 e menos 5, e tenho o coeficiente angular, que é menos 4/5. Com base dessas duas informações, eu posso determinar a equação da reta e vou escrevê-la na sua forma geral. Então, o que é que eu tenho aqui? Y menos YP é igual a M, que multiplica x menos xp. Substituindo aqui, eu vou ter o quê? Y menos, quem é o YP? É menos 5. Aqui é importante ter cuidado com o sinal, ok? Aqui eu tenho um sinal de menos e aqui a coordenada negativa. Isso aqui é igual a M, que é menos 4/5, que multiplica x menos o xp, que é 2, ok? Então, nós vamos ter aqui y mais 5. Eu vou ter aqui y mais 5, que é igual, aqui eu vou ter menos 4/5 vezes x, vai dar menos 4x sobre 5. E menos 4/5 vezes menos 2 vai dar menos vezes menos mais. E aqui 4 vezes 2, 8, né? Então 8/5, ok? E eu posso aqui colocar todo mundo para o lado esquerdo, né? Porque eu quero escrever nesse formato aqui, ó, que é a equação geral. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter esse menos 4x sobre 5 vai ficar positivo. Então, 4x sobre 5. Eu já tenho aqui o y, né? Eu vou colocar aqui na ordem, ó, x e y e o termo independente. Então, o menos 4x sobre 5 vem positivo. Aqui eu já tenho o y positivo, aqui eu já tenho o 5. E esse 8/5 vem negativo, menos 8/5. Tudo isso igual a zero. O que é que eu vou fazer aqui? Para eu eliminar esse denominador aqui, pessoal, eu vou multiplicar toda esta equação por 5, para cancelar aqui esse 5, ok? Então, o que é que a gente vai obter aqui? 4x sobre 5 vezes 5, cancela o 5, vai ficar só o 4x. Y vezes 5 vai dar 5y. 5 vezes 5 vai dar 25. E menos 8/5 vezes 5, né? Cancela o 5, fica o menos 8. Tudo isso igual 0 vezes 5 dá 0, né? Finalmente, a gente vai ter aqui 4x mais 5y. Opa! Mais 5y. E 25 menos 8, que vai dar 17, né? Então, mais 17 igual a zero. Então, essa, pessoal, é a equação geral da reta que passa pelo ponto P de coordenadas 2 e menos 5 e tem coeficiente angular igual a menos 4/5. Então, aqui, nós escrevemos nesse formato aqui, que é o conhecido como a equação geral. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Determinar a equação da reta R que intercepta o eixo Y no ponto P de coordenadas 0 e 1 e intercepta o eixo X segundo uma inclinação de 150 graus. Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem o nosso ponto P, que nós precisamos para determinar a equação da reta, e ele nos deu a inclinação, que é 150 graus. Só que nós precisamos do coeficiente angular, que é o M, que vai ser a tangente da inclinação, que é 150 graus. Então, a tangente de 150 graus é exatamente menos raiz de 3 sobre 3, ok? Que é a tangente de 150 graus. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos para a nossa fórmula, né? Y menos YP é igual a M, que multiplica x menos xp. Vamos fazer aqui as substituições, né? Eu tenho y menos, quem é o yp, pessoal? É 1, né? Que é igual a m, que é menos raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos o xp. Quem é o xp? É 0. Então, aqui a gente vai ter y menos 1 é igual
Menos raiz de 3 sobre 3 vezes x dá menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. E menos raiz de 3 sobre 3 vezes menos 0 vai dar 0, né? Então fica desse jeito. Aqui, pessoal, nós temos duas possibilidades, ok? Eu posso pegar e passar esse menos 1 para o segundo membro, isolando aqui o y, ou eu posso passar todo mundo para o primeiro membro. Vamos fazer aqui as duas possibilidades, ok? Cada uma delas vai receber um nome. Então, primeira possibilidade. Desculpe, poderia tentar de uma outra forma? Agora não, Google. Vamos lá. Primeira possibilidade eu vou escrever na forma reduzida, ok? Como é essa forma reduzida, pessoal? A forma reduzida é quando eu isolo o y. Então, vamos aqui. Eu tenho y menos 1 é igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. Passando o 1 para o segundo membro, eu vou ficar com y igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 1. Essa forma aqui, pessoal, é a equação reduzida da reta. É o formato que nós utilizamos lá na função do primeiro grau, a função afim, que é uma reta. Então a gente isola aqui o y, então fica y igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 1. Nesse formato aqui, pessoal, da equação reduzida, a gente tem aqui o coeficiente angular. Então a gente sabe, por exemplo, que essa reta ela é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. E aqui, esse 1 é o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. Então, essa é a forma reduzida da reta. A segunda possibilidade é o que a gente viu na questão anterior, né? No exemplo anterior. Vamos escrever na forma geral, né? Opa, possibilidade. Possibilidade. Como é a forma geral, pessoal? Nós escrevemos todos os termos no primeiro membro, né? Então, a forma geral, ok? Como é isso? Vou pegar aqui y menos 1 é igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. Passando agora para o primeiro membro, a gente vai ter raiz de 3 sobre 3 vezes x mais y menos 1 igual a 0. Essa é a forma geral da reta. E a gente pode até dar uma melhoradazinha aqui, pessoal, fazendo o seguinte. Vou multiplicar a equação toda por 3 para cancelar esse denominador aí. O que é que acontece? Raiz de 3 sobre 3 vezes 3, cancela o 3, fica só o raiz de 3, né? Então vai ficar raiz de 3 vezes x. Y vezes 3 vai dar 3y. E menos 1 vezes 3 dá menos 3 igual a 0. Então eu tenho aqui a minha equação na forma geral. Veja que a questão aqui, ela pediu para determinar a equação da reta. Ela não falou o modelo, o tipo da equação da reta. Ela não disse que era equação reduzida, não disse que é equação geral, nem equação segmentária. Então você pode escrever a reta na forma que você achar mais adequada, desde que a questão não diga especificamente qual é o tipo de equação que ela quer. Então aqui a gente escreveu na forma reduzida, né, e na forma geral. Evidentemente, essa forma aqui, ó, seria a forma geral. Como eu quis eliminar o denominador, eu multipliquei a equação toda por 3. É obrigatório fazer isso? Não, evidentemente que não. Você poderia ter deixado dessa forma aqui. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Determinar a equação da reta R representada a seguir. Observe que neste exemplo aqui, eu tenho dois pontos, né, por onde a reta passa. Ponto A de coordenadas menos 1 e 2, então menos 1 e 2. E o ponto B de coordenadas 4 e 3. Veja que eu não tenho um ponto, eu tenho dois. E tem um detalhe aqui, eu não tenho o coeficiente angular para eu utilizar a equação fundamental, né? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular o coeficiente angular, né? Que vai ser o quê? A variação do y, yb menos ya, sobre a variação do x, xb menos xa. Então, nosso m aqui vai ser variação do y. Eu vou ter aqui 3 menos 2. Sobre variação do x, eu vou ter 4 menos 1. Né? Então,
4 menos menos 1. O que é que nós vamos ter aqui? 3 menos 2 dá 1. 4 menos menos 1 vai dar 4 mais 1, o que nos dá 1 quinto. Esse é o coeficiente angular da reta, que é uma reta crescente, né? O coeficiente angular é positivo. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu posso escolher aqui qualquer um dos dois pontos, ou o ponto A ou o ponto B, para eu determinar a equação da reta. Eu vou pegar aqui o ponto B, que tem as duas coordenadas positivas, usando aqui a equação fundamental, y menos yb é igual a m que multiplica x menos xb. Veja que eu não estou usando o ponto P aqui, né? Porque eu tenho pontos A e B. Se eu quisesse o ponto A, eu usaria y menos ya igual a m que multiplica x menos xa. Mas eu escolhi aqui o B. Se escolher o A, pessoal, a resposta vai dar a mesma. Então, o que é que nós temos aqui? Fazendo as devidas substituições, y menos quem é o yb é 3, que é igual a m, que a gente calculou aqui, que é 1 quinto, que multiplica x menos quem é o xb é 4. Então, aqui ele não pediu também a forma da reta, né? Ele disse para determinar a equação da reta, não disse se é a equação reduzida ou é a equação geral. Então, vamos escrever na forma reduzida, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Primeiro, vou multiplicar aqui. Então, tenho y menos 3 é igual a 1 quinto vezes x, dá x sobre 5. 1 quinto vezes menos 4 dá menos 4 quintos. Agora eu vou passar esse menos 3 para o outro lado positivo. O que é que a gente vai ter aqui? Vamos ter que y é igual a x sobre 5 mais... Opa, eu posso botar logo 3 aqui, né? Mais 3 menos 4 quintos, ok? Então, o que é que a gente tem aqui? Y vai ser x sobre 5. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu estou somando o 3, né? Estou subtraindo, na verdade, o 3 e menos o 4 quintos. É só multiplicar aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. Então, vai ficar aqui mais 15 menos 4 sobre 5, né? É só pegar aqui, ó, 5 vezes 3 menos 4, né? E mantendo aqui o denominador. Portanto, o que é que a gente vai ter aqui, pessoal? Y é igual a x sobre 5, mais 15 menos 4 dá 11, né? 11 quintos. Esse daqui é, no caso esta, né, é a equação reduzida da reta. O coeficiente angular é 1 quinto, né, que a gente já calculou, e essa reta ela corta o eixo y no ponto de coordenadas de ordenada 11 quintos, né, que dá 2, alguma coisa, que é bem aqui, ó, nesse pontinho aqui. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso aqui, a questão nos deu 2 pontos. Foi a primeira coisa que a gente fez. Calculamos o coeficiente angular e depois escolhemos um dos 2 pontos para que a gente pudesse aplicar a equação fundamental. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Escreva a equação da reta R que passa pelo ponto A, de coordenadas 1 e menos 6, e forma com o eixo das abscissas um ângulo de 60 graus. Então, aqui, bem parecida com questões anteriores que a gente já fez, eu tenho aqui um ponto e ele me deu a inclinação. O que é que eu vou fazer aqui? Vou encontrar o M, que é o coeficiente angular, que é a tangente da inclinação, tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Usando agora a fórmula, y menos, no caso aqui, ya, é igual a m que multiplica x menos xa. Substituindo aqui, eu tenho y menos, quem é o ya, pessoal? É menos 6, que é igual a m, que é raiz de 3, que multiplica x menos o xa, que é 1. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Eu tenho menos com menos mais, então vai ficar y mais 6, que é igual a raiz de 3 vezes x, né? Da raiz de 3x. Só um momento, raiz de 3x. Raiz de 3 vezes menos 1 dá menos raiz de 3. Aqui, eu posso escolher se eu vou para a equação geral ou a equação reduzida. Como ele não disse aqui, não especificou qual é o tipo, né? Escreva a equação da reta, ele só falou isso. Então, eu posso aqui fazer o seguinte, vou escrever na equação reduzida, passo o 6 para o outro lado negativo. Então, eu vou ficar com y é igual a raiz de 3. Esse 3 está danado. Raiz de 3x menos raiz de 3 menos 6. Está aqui a equação reduzida. E eu posso dar uma melhoradazinha nessa parte aqui, não é necessário.
Você pode deixar do jeito que está aqui, que já está perfeito. Mas vamos dar uma melhoradazinha aqui. Eu tenho raiz de 3x, aí aqui menos, e vai ficar o quê? Raiz de 3 mais 6, ok? Que fica mais organizado, beleza? No caso aqui, eu coloquei o menos aqui em evidência, né? Para ficar raiz de 3 mais 6. Aí se você multiplicar de volta, menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos. Lembrando que eu posso deixar desse formato aqui sem problema nenhum. Essa é a equação reduzida dessa reta. No caso aqui, a questão me deu um ponto e me deu inclinação. A partir da inclinação eu encontrei o coeficiente angular porque ele é a tangente da inclinação. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui, determine as equações das retas representadas a seguir. Eu tenho duas retas e no caso aqui eu tenho o gráfico dessas retas. Eu preciso de um ponto e preciso do coeficiente angular. Então bora lá. Nesse item A aqui, essa reta, eu conheço esse ponto aqui, vou chamar de ponto P. E ele vai ter coordenadas 5 e 0, né? É uma reta, é um ponto que pertence ao eixo das abscissas. E nós temos a inclinação, que é 120 graus. Só que eu não quero a inclinação, eu quero o coeficiente angular, que é a tangente desse cara, né? Então M é a tangente de 120 graus, que é menos raiz de 3. Agora, usando a nossa equação fundamental, y menos yp é igual a m que multiplica x menos xp. Então, y menos, quem é o yp, pessoal? É 0. Igual ao m, que é menos raiz de 3, x menos o xp, que é 5. Então, aqui eu tenho y menos 0, vai dar y. Menos raiz de 3 vezes x dá menos raiz de 3x. Menos raiz de 3 vezes menos 5 dá mais 5 raiz de 3. Veja que aqui eu já tenho a forma da equação reduzida, ok? Então, eu posso deixar assim sem problema nenhum. Agora eu vou para o item B. No item B eu conheço aqui um ponto dessa reta, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P, de coordenadas menos 3 e 0. Também é um ponto do eixo das abscissas, né, onde a reta corta o eixo das abscissas. E todo ponto do eixo das abscissas tem ordenada 0, ao passo que todo ponto do eixo das ordenadas vai ter abscissa 0. Né? Isso é um fato conhecido. Nós temos aqui a inclinação de 45 graus, então nosso alfa é 45 graus. Só que eu não quero a inclinação, eu quero o coeficiente angular, que é a tangente de 45 graus, que é 1. Agora vamos para a nossa equaçãozinha, uma vez que eu tenho o ponto e tenho o coeficiente angular. Então, usando aqui a nossa equaçãozinha fundamental, y menos yp é igual a m que multiplica x menos xp. Então, y menos, quem é o yp, pessoal? É 0, igual a m, que é 1, que multiplica x menos o xp, que é menos 3. Então, o que é que eu vou ter aqui? Y menos 0 é y, 1 vezes x dá x, e aqui menos vezes menos dá mais, né? 1 vezes 3 dá 3. Então está aqui a nossa equação também na forma reduzida, né? Onde eu tenho o coeficiente angular que é 1, a nossa reta é crescente e ela corta o eixo y no 3, né? Então esse cara aqui é 3. Tranquilo, pessoal? Então a gente está vendo como determinar a equação da reta se ele nos der um ponto e o coeficiente angular, um ponto e a inclinação, ou 2 pontos, ou nos der o gráfico da reta. Então, todas essas maneiras a gente consegue determinar a equação da reta. Vamos aqui para mais um exemplo. Determine a equação reduzida. Olhe que ele aqui está especificando qual é o tipo de equação que ele quer. Ele quer a equação reduzida. Então, eu obrigatoriamente devo escrever a sua forma reduzida. Então, ele quer a equação da reta na sua forma reduzida, né? Que tem coeficiente angular m e passa pelo ponto A em cada caso. Aqui é o caso clássico, ele me dá as duas informações que eu preciso, o ponto e o coeficiente angular. Então, bora lá. Eu tenho aqui y menos ya é igual a m que multiplica x menos xa. Então, y menos, quem é o ya aqui, pessoal? É 1, né? Igual a m, que é 1 meio, x menos o xa, que é 2 terços. Então, o que é que eu vou ter aqui? Y menos 1 igual
1 meio vezes x dá x sobre 2. E 1 meio vezes menos 2 terços, cancela aqui o 2 com 2, vai ficar menos 1 terço, né? Ok? Como ele quer a forma reduzida, é só passar o menos 1 para o outro lado. Então vai ficar assim, y é igual a x sobre 2 menos 1 terço mais 1. Aí aqui eu tenho y é igual a x sobre 2. Aqui vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 1, 3, menos 1, né? Vai ficar mais 3 menos 1 sobre 3. Então o que é que eu tenho? Y é igual a x sobre 2. 3 menos 1 dá 2. 2 sobre 3, né? Então 2 terços. Está aqui a minha equação reduzida da primeira reta. Tranquilo, pessoal? Só recapitulando o que foi que eu fiz aqui nessa operação, né? Peguei o 3, multipliquei por 1 e subtraí do menos 1, né? 3 vezes 1, 3, menos 1 dá 2 e mantenho o denominador. Agora eu vou aqui para o item B. Vou até mudar aqui a cor. No item B, mesmo procedimento. Y menos YA igual a M que multiplica x menos XA. Então, y menos, quem é o YA, pessoal? É 2 terços. Igual a M, que é menos meio, x menos o XA, que é 1. Então, a gente vai ter aqui y menos 2 terços é igual a menos meio vezes x dá menos x sobre 2. Menos meio vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, 1 meio vezes 1 dá 1 meio. E esse menos 2 terços passa para lá positivo, né? Que é que a gente vai ter aqui, y é igual a menos x sobre 2 mais 1 meio mais 2 terços, ok? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Y é igual a menos x sobre 2. E aqui, pessoal, eu vou somar essas duas frações. O MMC, evidentemente, é 6, né? Que é qual é o menor múltiplo comum de 2 e de 3? É 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, finalmente, eu vou ter que y é igual a menos x sobre 2 mais 3 mais 4 é 7, 7 sextos. Está aqui a minha reta na forma reduzida. Tranquilo? Então a gente chega ao final de mais uma aula de geometria analítica, onde a gente falou sobre a equação fundamental da reta, que nada mais é do que a gente conseguir determinar a equação de uma reta tendo duas informações, o coeficiente angular desta reta e um ponto por onde esta reta passa. Evidentemente, a gente viu diversas maneiras de obter essas duas informações. E a gente viu por tabela duas formas de escrever a equação da reta. Na sua forma reduzida, que é quando a gente isola o y, e na sua forma geral, que é quando a gente coloca todos os termos no primeiro membro. Ok? Espero que vocês tenham entendido todos os passos, apreciado as explicações. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente resolve. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aí. Até mais.